Olá, eu estou fazendo esse vídeo como atividade de encerramento de semestre da disciplina de Fundamentos da Educação Especial A da UFSM. A orientação da professora responsável foi que os alunos fizessem o planejamento de uma aula visando o atendimento de um ou mais alunos com necessidades especiais. Poderia ser de qualquer disciplina, visto que essa disciplina de Fundamentos da Educação Especial A tem acadêmicos vindos de diversos cursos. Então, eu planejei uma aula de Geografia para 6º ano, imaginando uma escola municipal da periferia de Santa Maria. Uma turma de uns 20 alunos, sendo que uma aluna, que nós vamos chamar aqui hipoteticamente de Melissa, com 12 anos, é cega de nascença, ela nunca enxergou. Essa escola é bem precária, assim, de infraestrutura, ela não tem biblioteca, não tem laboratório de informática. Essa aluna não é alfabetizada em braille, porque ela é uma aluna de baixa renda que só conta com a escola, não tem acesso a outra formação que não seja essa. E ela estava recebendo algumas noções de braille com a ajuda da educadora especial da escola, mas esse acompanhamento foi prejudicado devido aos 2 anos de pandemia. Então, eu planejei uma atividade que pode ser cumprida em umas 2 semanas, com umas 3 ou 4 horas, que é mais ou menos o que tem a geografia como carga horária disponível. A geografia na rede municipal dispõe de 2 horas semanais. Então, o componente curricular é geografia, mas pode ser uma atividade interdisciplinar, com apoio de outras disciplinas, principalmente ciências ou educação física. Essas atividades, elas podem ser presenciais, porque agora as escolas vão voltar com o atendimento presencial, a não ser que haja algum afastamento por causa da Covid. Mas também pode ser uma atividade de ensino remoto ou ter uma parte feita em casa, como tarefa de casa. Essa aula está relacionada com os objetos de conhecimento, sistema solar, terra, lua e clima, que estão nos documentos curriculares da educação pública brasileira. Então, quais são as habilidades desenvolvidas? As habilidades são relacionar os climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e o aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra, identificar as características do clima local, identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas podem ser medidas, reconhecer a importância da previsão do tempo no cotidiano, diferenciando clima e tempo, e associar também a ação humana com as mudanças climáticas que interferem no clima local e global. São objetivos e habilidades bem amplos que, obviamente, necessitam de um tempo maior, mas não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós temos muitos conteúdos e temos muito pouco tempo disponíveis, porque o espaço na grade curricular para a disciplina de geografia é muito pequeno. Por isso, essa sugestão de que possa ser um tema
interdisciplinar. O que essas aulas prevêem? Leitura e interpretação de textos, imagens e mapas sobre tempo e clima, e também realização e envio de atividades, que pode ser pela plataforma Google Class, que é usada pela rede municipal. Você pode realizar testes com o formulário Google, ou usar também as redes sociais, que embora não sejam o instrumento mais indicado, costumam ser usadas pelos professores. As redes como o Facebook e o WhatsApp normalmente são usadas também. Então vamos ver quais são exatamente esses temas trabalhados. É uma introdução ao clima. Normalmente, há uma certa confusão entre os dois conceitos, tempo e clima. Então, a gente precisa diferenciar o que é tempo, que é uma coisa mais momentânea, e o que é clima, que é uma coisa mais permanente. Então, o clima, ele é identificado principalmente pelas características da atmosfera. Então, se observa o céu, se tem nuvens, se está ensolarado, também se tem vento, a sensação de temperatura, se ensina alguns rudimentos assim sobre os instrumentos que são usados na coleta de dados para avaliar o tempo, como termômetros, barômetros, pluviômetros. E também se dá uma noção das características do clima local, no caso, clima de Santa Maria e clima do Rio Grande do Sul. Isso é bem problemático para a geografia, porque a geografia se baseia muito na observação visual. Então, como ensinar sobre tempo atmosférico para uma pessoa cega se ela não faz leitura e interpretação de imagens de satélite, por exemplo, e ela não pode ler uma página de previsão de tempo na internet, ela não pode observar uma previsão no tempo na televisão, por exemplo, no telejornal. Porque normalmente se usa isso, se usa vídeos, imagens, materiais impressos que enfatizam a parte visual. E aí se faz essa interpretação aí, você faz atividades impressas para esses alunos. Vou dar um exemplo de atividade impressa que pode ser feita dentro deste conteúdo. Eu tenho aqui um quadro, a planilha, que os alunos levam para ser preenchida em casa. Então, durante uma semana, eles fazem o registro da data e se o tempo, assim, as condições do tempo, usando aquelas imagens que normalmente se usa para identificar os tipos de tempo diferentes. Hoje está ensolarado, marca com X, está nublado, marca com X. E aí depois faz um comentário por escrito, aqui descrevendo as transformações que ocorreram no tempo atmosférico durante aquela semana. Isso aqui não tem como ser feito pela Melissa, porque a Melissa não pode observar não pode observar o céu, e ela também não vê esses símbolos que se usa na previsão do tempo, que são uma espécie de convenção. Esses símbolos são mostrados também na previsão do tempo da televisão, do jornal impresso, na internet. Então, o que eu pensei como atividade que ela pudesse dar de retorno dentro desse conteúdo? Então, eu explico em uma gravação o que é tempo atmosférico,
enfatizando a parte tátil. Então, por exemplo, no verão sentimos calor quase todos os dias. Agora a temperatura vai começar a diminuir porque nós vamos entrar no outono, vai trocar a estação. Então, quando esquenta ou esfria, quando chove ou venta, dizemos que o tempo mudou. Então, isso a Melissa consegue sentir, ela sente essas mudanças no tempo. Então, é por aqui que nós podemos ir. Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Num determinado lugar, então ensolarado, nublado, chuvoso, ventoso. Ele está sempre mudando e essas mudanças podem ser muito rápidas. Então, assim eu explico o conceito de tempo. E as variações do tempo no transcorrer de um ano, de um período maior, é que vão constituir o clima. Então, como é que a Melissa pode fazer a observação do tempo atmosférico? A sugestão é assim: vamos brincar de meteorologista? Então, durante 3 dias seguidos, mais ou menos no mesmo horário, vá até a janela ou o pátio da casa e observe como está o tempo. Está quente ou frio? Está ventando? O vento é fraco ou forte? Está chovendo? A chuva é forte ou fraca? Tem sol? O sol queima na pele ou ele está fraquinho? Registre as condições de tempo em um áudio para entregar à professora. Comece assim. Primeiro dia. Aqui é a meteorologista Melissa. O tempo está... Aí você fale o que observou. Então, faça a mesma coisa no segundo e no terceiro dia. Então, essa é uma forma dela observar o tempo e fazer esse registro que ela não tem condições de fazer aqui na forma escrita. Depois, na segunda semana, o que a Melissa pode fazer? Ao invés de fazer a observação da página da previsão do tempo na internet, ela pode assistir a previsão do tempo no telejornal, na televisão, ela pode ouvir. Eu sugeri que ela assista o Jornal do Almoço, porque é TV aberta e a TV Globo é acessível para toda a população. Então, primeira tarefa, assista o Jornal do Almoço na RBS TV. Não precisa escutar todo o jornal, mas fique atenta no horário próximo das 12 horas, meio-dia e meia. É nessa hora que o apresentador da previsão do tempo, que se chama Marco Matos, costuma dizer o que vai acontecer com o tempo em cada região do Rio Grande do Sul. Você precisa descobrir como o tempo vai se comportar nos próximos dias. Se vai fazer frio ou calor, se vai chover, se vai ventar ou mesmo se vai continuar tudo igual como está. Depois tem que me dizer o que descobriu. Segunda tarefa. Descreva o tipo de roupa que você precisará vestir nesses próximos dias de acordo com a previsão do tempo. Considere a necessidade de ficar confortável e também se vai ficar o tempo todo em casa ou se vai sair. Depois você me explica o motivo de ter que usar um tipo de roupa ou outro. Então, a sugestão, mesmo que a aula seja presencial, é que a Melissa faça o registro em áudio, visto que ela não consegue escrever ainda porque ela não foi totalmente alfabetizada em braille. Então, essa é uma sugestão de aula de geografia para uma aluna cega, então uma aluna com necessidades especiais e em uma turma de uma escola pública de ensino fundamental. Eu espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.